Tive que sair aqui e voltar porque o 3G não... a internet Wi-Fi aqui no ateliê é ruim. Aí eu tive que passar pro 3G do celular. Então, vamos lá. A gente vai pintar esse olhinho com esse aqui. Porque eu postei uma foto esses dias, um videozinho rapidinho aqui no feed. E eu recebi muitas dúvidas perguntando sobre o pincel, como pintava e tudo mais. Então, eu vou fazer a pintura desse daqui, falar um pouquinho de como é o pincel que eu uso. Eu sei que o horário não é muito bom, porque tem muita gente essas horas fazendo o almoço, mas é o horário que eu tenho mais claridade aqui e que eu consiga... Porque daqui a pouco o sol bate aqui na mesa, não dá pra gravar. Oi, Vivi, bom dia! Então, vamos lá. Eu vou usar o giz pastel. Esse daqui é o giz pastel de tons pastéis, tá? Tem dois modelos, eu não sei se vocês sabem. Então, pra dar profundidade no olho, eu uso esse marrom aqui. Esse aqui é um pincel de maquiagem mesmo, tá? Não é pincel específico, é pincel de maquiagem mesmo. Então, eu vou pegar um pouquinho desse marrom e vou dar uma sombreada aqui em volta do olho, na parte de cima. E eu vou mesclando entre esses dois, tá? Um pouquinho de cada até eu ver que ficou bom. Então, aqui, eu vou passando ele pra dar só uma profundidade. Aqui, ó, vou contornando com a mão pra poder tirar o excesso. Aqui só foi pra tirar de cima, só pra dar uma profundidade no olho. Pra pintar os cílios, eu uso esse pincel aqui da Condor. Só que, olha aqui, eu corto uma tesourinha as cerdas desse pincel. Eu tenho um outro aqui que tem um pouquinho de mais de cerdas. Ó, esse outro aqui é o mesmo pincel, só que eu tirei menos pelinho dele. Pra fazer os cílios, eu gosto de usar esse daqui, que eu tirei bastante pelinho. Então, ó, é o 42200, só que eu tiro o pelinho dele. Deixa eu deixar de lado o giz pastel, porque eu não vou usar ele agora. Pra fazer os cílios, eu primeiro faço uma camada com tinta preta, tá? Pego aqui, ó, eu uso o fundo de um copo, ó. Ponho aqui um pouquinho de água. E um pouquinho de tinta preta e diluo bem. Aí, eu uso esse pincel com alguns risquinhos só preto. Bem fininho, bem aleatório, que é só pra dar uma enchidinha na hora que eu passar o marrom, tá? Eu não carrego muito nessa primeira aqui, porque eu ainda vou vir aqui, ó, que aqui não dá pra ver direito. Vem uma outra camada de cílios com o marrom. Então, o preto é só pra dar um pouco mais de volume, tá? Então, deixa eu lavar aqui meu pincel. E a gente vai passar agora a camada marrom. Tá? Também, mesma coisa. Eu vou molhar o pincel, ó. Eu vou depositar um pouquinho de água aqui. Pego bem pouquinho de marrom. Foi até muito agora. E diluo e deixo ele bem aguado, ó. Vou tirar o excesso que ficou aqui no pincel, porque eu não quero esse excesso lá. Então, agora a gente vai passar a camada de cílios aqui marrom. Vem aqui junto, ó, passo uma camada, tentando intercalar. Aí vai de gosto. Se você gosta com mais volume, mais cílios, é só ir passando mais e colocando mais. Aqui agora, pra mim, essa quantidade, ó, já tá boa, porque já tá bem parecido. Igual não vai ficar, pelo menos eu não consigo. E agora, a gente vai fazer o delineado do olho com o preto. É o da Condor, ó, é esse aqui. Só que, ó, eu expliquei no começo do vídeo, mas eu vou falar de novo. Eu tiro um monte de pelinho do pincel.
Eu tenho outro aqui que tem mais pelinho, ó. É o mesmo pincel, só que, ó, esse eu cortei menos. Eu pego um alicatinho desses de cutícula e vou tirando até ele ficar bem fininho, porque aí os cílios ficam assim, ó. Bem fininho, não fica muito carregado. Então, na hora de... Só toma cuidado na hora de cortar, não tirar muito pelinho, porque senão você vai deixar careca e não vai dar certo, tá? Então, agora, ó, eu peguei tinta preta e eu vou fazer esse delineado aqui do olho, em volta do olho. Esse aqui tá até fino pra fazer esse delineado, tinha que ser outro mais grossinho. Desse lado também. Mas não tem problema, depois eu vou tentar colocar lá no canal do YouTube o vídeo. Tem o link aqui na bio, é o link azul, você vai direto pro YouTube. Aí eu vou tentar pôr lá. Ó. O delineado preto. Ó. Pra fazer a sobrancelha, pra sobrancelha só uso a tinta marrom, não costumo fazer preta. A não ser que é algum personagem, alguma coisa que a sobrancelha é preta, porque normalmente eu faço ela marrom, tá? Eu tô usando tinta PVA, tá? Pode ser tinta acrílica ou PVA. Tinta de tecido não é bom porque acaba que sai. Então, o ideal é tinta PVA e tinta acrílica. Agora, aqui pra sobrancelha, eu peguei o outro, que é um pouquinho mais grosso, pra fazer a sobrancelha. Agora é a hora, né? Fazer duas exatamente igual. Vamos tentar aqui, né? Até que não ficou tão ruim. Ó, agora, pra fazer o blush dela, eu uso maquiagem mesmo. Ó, é um pincel macio, desses de maquiagem também. E sombra, blush de maquiagem. Então, você vem aqui depositando. Só cuidado pra não deixar muito vermelha, né? Não, parece que ela levou uma chinelada na cara. Ó. Aí, é bom a gente evitar de ficar pegando agora que pintou o olhinho, pra não acontecer de manchar. Então, deixar só algumas horinhas, ele já secou, pra gente continuar montando a peça. Esse daqui vai ser um olhinho de uma enfermeira, uma cabeça de uma enfermeira, ó. Vou esperar secar o olhinho pra gente poder pôr no corpinho e colar o cabelo dela hoje, tá? Foi só mais pra explicar a questão dos pincéis, tá? Porque eu tinha postado vídeo, muita gente perguntou. Então, ó, o pincel é esse aqui, que é o 42200 da Condor. Eu corto alguns pelinhos aqui, tá? E esse daqui é um que eu deixei um pouquinho mais de pelo, ó, que eu gosto pra fazer a sobrancelha. E pra fazer os cílios é o mesmo pincel, só que eu tirei, deixa eu focar, eu tirei bastante pelinho, tá? Então, é isso, os pincéis é o que a gente acha por aí, que acho que todo mundo deve ter. Pra fazer o blush é pincel de maquiagem normal, tá? O blush também foi maquiagem. E pra fazer esse sombreado aqui atrás dos cílios, eu usei giz pastel, tá? Esse caixinha aqui de giz pastel que tem as cores quente, tem umas cores fluorescentes. Eu usei esses dois, que aí dá essa sensação de profundidade aqui no olhinho dela, tá? Então, tá. O vídeo de hoje acho que vai ser só isso mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiver, pode deixar. Se não, assistir depois gravado e tiver alguma dúvida, pode deixar uma mensagem aqui no direct, que depois eu volto e respondo cada um no particular, tá? Obrigada, um beijo. E daqui a pouco já tem que começar a pôr as panelas no fogo, né? Que já tá quase na hora do almoço. Obrigada por quem apareceu aqui. Um beijão e até a próxima.